Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero convidar vocês para mais uma conversa, dessa vez sobre o judô, mais uma das nossas lutas do mundo. Vem comigo então. E aí, você já assistiu a uma competição, a uma luta de judô? Alguns talvez de vocês já tenham até participado, treinado um pouco de judô, né? Participado de alguma competição. O judô hoje é um dos esportes olímpicos que mais medalhas já rendeu para o Brasil, tá? E o nosso objetivo desse vídeo é conhecer um pouquinho do judô, como que se deu a sua origem e a sua evolução histórica. Sabe então o que é o judô? Quando e onde ele surgiu? Aonde você acha que surgiu o judô? Quem pode praticar? Será que até crianças pequenas podem fazer judô? Como que é feita a sua competição, a sua prática? O que vale ponto no judô? Quando que eu venço uma luta de judô? Vamos entender tudo isso um pouco? Então olha só, no japonês o termo judô é formado por duas palavras. O ju, suave, e do, caminho. Juntando então esses dois termos, nós vamos ter caminho suave ou caminho da suavidade. Então essa é a tradução do termo judô do japonês para o nosso português. Então a gente entende judô como a arte do caminho suave. O judô, ele tem um criador, ele tem um pai. Olha só. O judô é uma arte marcial esportiva, foi criado no Japão em 1882 pelo professor de educação física Jigoro Kano. Ao criar esta arte marcial, Kano tinha como objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, o espírito e a mente. Jigoro Kano, ele já era mestre em jiu-jitsu quando ele criou o judô, tá? E ele se inspirou muito nos golpes de jiu-jitsu, ele fez várias modificações nos golpes de jiu-jitsu e a ideia principal dele era criar uma arte marcial que não pudesse causar a morte de ninguém, né? Que não levasse à morte, e que pudesse ser praticada dentro das escolas no Japão. Então a ideia dele era muito mais criar uma pedagogia para as escolas do que verdadeiramente um esporte, né, para chamar de seu, um esporte para ser disputado na Olimpíada. Então foi com essa ideia de algo que pudesse ser praticado dentro das escolas que Jigoro Kano criou o judô. Em 1882, ele fundou o Instituto Kodokan e desde o início pregou que a evolução técnica do praticante do judô estivesse ligado a um avanço espiritual, com base nos ensinamentos orientais que determinam que muitas vezes é preciso ceder para vencer. Então essa é uma das premissas do judoca. O judô tem como filosofia integrar corpo e mente. Sua técnica utiliza os músculos e a velocidade de raciocínio para dominar o oponente. Palavras ditas por mestre Kano para definir a luta, arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. A vitória, ainda segundo seu mestre fundador, representa um fortalecimento espiritual. Como outras lutas orientais, o judô ele não fica focado somente na atividade física ou na condição física dos seus praticantes, tá? O judô também se preocupa no fortalecimento espiritual e na formação do caráter do judoca, né? Então, quem pratica judô não faz só uma atividade física, né? Mas também aprende uma conduta para a sua vida, né? A gente já viu isso em várias outras artes marciais. Essa preocupação nessas artes marciais, né? Que tem a origem oriental
desse envolvimento da formação do caráter, né? Tornar o indivíduo mais responsável a partir da prática da luta, certo? O judô teve uma grande aceitação no Japão, espalhando posteriormente para o mundo todo, pois possui a vantagem de unir técnicas do jiu-jitsu, arte marcial japonesa, como eu falei para vocês, o Jigoro Kano era mestre de jiu-jitsu, com outras artes marciais orientais. Como o jiu-jitsu, como o judô é uma das artes marciais mais novas, né? Ele surgiu depois de todas as outras, ele foi se apropriando de várias coisas das outras artes marciais. Então no judô a gente tem uma base do jiu-jitsu, mas a gente vai encontrar também um pouquinho do karatê, até um pouquinho do kung fu lá da China, né? Então tudo isso a gente percebe no judô, tá bom? No Brasil, essa arte marcial chegou no início do século XX com a imigração japonesa no país. A partir de 1920, algumas academias de judô foram criadas na cidade de São Paulo. A prática também começou a se espalhar por outros estados do Brasil, no entanto, ela somente foi institucionalizada com a criação da Confederação Brasileira de Judô em 1969. Então, quem trouxe o judô para o Brasil foram os imigrantes japoneses que vieram para cá buscando, né, uma nova forma de vida, e aqui eles começaram a praticar o judô. A partir desses imigrantes, os brasileiros foram tendo contato também com essa atividade, né? As academias de judô começaram a aparecer, né? E hoje ele é muito praticado no Brasil todo, né? É um esporte que os brasileiros gostam muito, praticam bastante, tá bom? Nas Olimpíadas, o judô estreou no Programa Olímpico dos Jogos de Tóquio em 1964, mas apenas como demonstração. Claro que só podia ser em Tóquio, né, que o judô aparecesse pela primeira vez. Somente em Munique, 1972, é que realmente ele começou a fazer parte do programa oficial, né, dos Jogos Olímpicos. Em Barcelona, 1992, ou seja, 20 anos depois de quando ele se tornou realmente um esporte olímpico, é que as mulheres foram incluídas e começaram a competir dentro do judô, tá? Atualmente, as mulheres participam de todas as categorias do judô. Primeira atividade nossa, então. Vamos criar uma nuvem de palavras com as suas ideias e as ideias dos seus colegas sobre o que vocês sabem em relação ao judô. Seu professor aí vai anotando então os apontamentos no quadro de giz para que todos vocês possam participar. E assim a gente vai fazer um quadro aí, um grande mosaico sobre o conhecimento de vocês sobre o judô. Bom? Um tempinho então para vocês copiarem aqui o nosso enunciado e a gente volta logo.
Muito bem, pessoal. A partir aí dessa nuvem, aqui a gente continua para aprender um pouquinho mais sobre o judô, tá? Então vamos falar agora das disputas, como são, né, os torneios de judô, o que vale ponto, né, como que é a área, os uniformes. Então olha só, os combates são realizados em um tatame de 10 metros quadrados de área de luta e de 14 metros total, considerando a área de segurança. Então a gente tem a área de luta mais a área de segurança, tá? O objetivo é aplicar um ippon, golpe de pontuação máxima que encerra a luta. Um ippon, para ele realmente encerrar a luta, ele precisa ser um golpe perfeito, ele precisa ter técnica, força e velocidade, tá? Esses são os 3 pontos que o golpe precisa ter para que realmente seja considerado um ippon pela arbitragem e encerre a luta, ok? As pontuações ainda são o vazari e o yuko. Vamos entender cada uma delas? Já chega lá, tá bom? A luta, ela tem uma duração de 5 minutos para os homens e 4 minutos para as mulheres. Não tem divisão de rounds, tá certo? A luta, ela vai do início ao fim, é um único round. Não são permitidos chutes ou socos, né? Ela é uma luta de agarramento. A ideia é segurar na vestimenta do seu adversário e derrubá-lo no chão, aplicar uma técnica e conseguir a pontuação, tá? Essa vestimenta, né, esse uniforme dos judocas é um kimono chamado judogi, que atualmente um deles luta de branco e outro de azul, tá? Lá no início das competições de judô, o azul não existia, todo mundo lutava de kimono branco, tá? Mas com o passar dos anos, com a evolução do esporte, se entendeu que seria melhor que houvesse uma diferença entre os lutadores, até para que a plateia, né, o público presente pudesse entender melhor como estava acontecendo a luta, tá? Então, atualmente, um lutador, ele utiliza o kimono azul e o outro o kimono branco. Então, agora sim, vamos entender um pouquinho qual é a pontuação. Então, vamos começar pelo ippon. O ippon é o golpe perfeito, né? E quando que ele ocorre? Quando o oponente cai com as costas no chão depois de um movimento perfeito. Um movimento que teve o quê? Técnica, força e velocidade, tá? E a queda do meu oponente tem que ser com as costas no chão. Um ippon também acontece quando o oponente é finalizado por um estrangulamento ou uma chave nas articulações. Por exemplo, uma chave de braço, tá? Então, se eu aplico uma chave de braço, também tenho um ippon. E a terceira forma de nós termos um ippon é imobilizar o meu oponente por 20 segundos. Eu vou segurá-lo, ele não vai conseguir sair daquela posição e eu consigo segurá-lo por 20 segundos, daí eu tenho uma imobilização, né? Também um ippon, eu venço a luta por ippon. Quando eu consigo aplicar o ippon, a luta termina. Vitória para mim pelo ippon, tá? Então o ippon também é um golpe final, tá? Ele não vale pontos, ele é um golpe final. Daí a gente tem o vazari. O vazari, ele vale meio ponto ou meio ippon, tá? Então, se eu conseguir aplicar 2 vazares na luta, eu venço a luta, porque daí eu passo a ter um ippon. O vazari é um ippon que não foi realizado com perfeição. Então, talvez faltou técnica, ou faltou força, ou faltou velocidade. Um desses 3 pontos que são avaliados faltou no meu golpe, tá? Ou então, se o tempo de imobilização foi de 15 segundos, e daí o meu adversário escapou. Então, daí eu não consegui segurar ele os 20 segundos para o ippon, mas eu consegui 15. Então, eu ganho uma pontuação de vazari, ok? E também a gente tem o yuko.
O que é o Yuko? Yuko vale meio vazari, né? Então, se eu tiver 2 Yukos, daí sim eu passo a ter 1 vazari. O Yuko ocorre quando o oponente cai de lado. Então eu apliquei a técnica, mas a técnica não foi tão perfeita. Ele não caiu de costas no chão, ele acabou caindo de lado, então eu ganho 1 Yuko. Ou se eu conseguir mobilizá-lo, mas ali em 10 segundos ele conseguiu escapar, né? Eu não consegui os 20 para o Ippon e também não consegui os 15 para o vazari, mas eu consegui mais de 10, né? Fiquei ali entre 10 e 15, então eu consigo uma pontuação de 1 Yuko, tá? Conforme os golpes vão acontecendo, a arbitragem, né, vai marcando a pontuação entre os atletas, beleza? Algumas frases aqui de Jigoro Kano. O mestre Jigoro Kano, ele era muito conhecido por frases, né, filosóficas que faziam com que os seus judocas pensassem para além da luta, né? A ideia principal dele, ou ele achava tão importante quanto lutar, o judoca desenvolver o seu lado espiritual e o seu caráter humano, né? Ele tinha que se tornar uma pessoa melhor do que ele era antes de começar a treinar judô. Então existem várias frases do Jigoro Kano. Eu trouxe aqui 2 bem interessantes para vocês. Olha só, uma diz assim: o judoca não se aperfeiçoa para lutar, mas ele luta para se aperfeiçoar. Ou seja, a luta é uma forma para que ele possa se tornar uma pessoa melhor do que a que ele é hoje, né? Então a perfeição não é para ser usada na luta, a perfeição é para ser usada na vida. E a luta é o meio, o caminho para se aperfeiçoar. Outra frase legal: o judoca é o que possui inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam e paciência para ensinar o que aprendeu aos seus companheiros. Olha, inteligência para aprender e paciência para ensinar para o próximo. Então ter essa preocupação de passar aquilo que eu já sei para o próximo. Essa ideia do Jigoro Kano faz com que no judô todos sejam alunos, aprendizes, mas todos também sejam mestres, tá? Porque todos estão aprendendo e todos estão ensinando aquilo que já aprenderam. Então o aprendizado nunca para, então eu sempre preciso da inteligência para eu aprender mais e eu sempre estou ensinando alguém. Eu sempre estou passando isso para o outro, para o meu próximo, tá bom? Então esse círculo de aprendizagem nunca para dentro do judô. Beleza, minha gente? Vamos para a nossa segunda atividade, então. O judô tem como filosofia integrar corpo e mente. Sua técnica utiliza os músculos e a velocidade de raciocínio para dominar o oponente. O que é necessário para um lutador de judô vencer uma luta? Agora é com vocês. Anote o enunciado e faça o exercício. E a gente volta logo.
Muito bem, pessoal. Revisando então o que nós estudamos sobre o judô. O judô foi criado por Jigoro Kano, então ele tem um criador, um pai. É um estilo de luta, o estilo de luta batizado de judô. Na tradução ele fica conhecido como caminho suave, né? Quando nós trazemos para o português. Chegou no início do século XX ao Brasil com a colonização com os imigrantes japoneses. O objetivo principal é aplicar um ippon, o golpe perfeito, ele que vai dar a vitória na luta, né? Ele que vai encerrar a luta. As outras pontuações possíveis são o Wazari e o Yuko. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui então com esse nosso vídeo sobre o judô. Espero vocês na próxima. Até breve. Tchau para todos.